Oi, turma. Do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, eu sempre gaguejo no Cherce, gente, e o Dr. Ludwig. Nós vamos continuar no capítulo 10, os outros depoimentos de cirurgias espirituais. Hoje tem o depoimento da Andressa. Há uns 2 anos eu sentia muita cólica e dor, e nenhum remédio era capaz de solucionar esse quadro. Fui ao médico e me submeti a diversos ultrassons. Em uma dessas oportunidades foi detectado um cisto no ovário. Diante do quadro que se apresentou, meu marido ensaiou soluções. Por acaso ele foi realizar uma palestra espírita na Casa Espírita Companheiros da Luz e eu o acompanhei. Nessa ocasião, tive a oportunidade de passar pela cirurgia espiritual após o convite de amigos do grupo de trabalhadores do Centro Espírita. Passados alguns meses, percebi que as dores haviam passado. Retornei ao médico na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, que me solicitou novos exames. Após a realização desses exames, como ultrassom, foi verificado que o cisto no ovário havia desaparecido. Logo em seguida, entrei em contato com o médium Sérgio Cherce Júnior para comunicar o fato que se concretizou. Eu não acreditava, independentemente da fé que eu tinha, porque era um processo extremamente dolorido. Por mais que fosse apenas um cisto e que essa enfermidade fosse capaz de ser resolvida por meio de uma cirurgia convencional, nós acreditamos na intervenção espiritual. O que eu posso dizer é que a doença foi cessada e que precisamos ter fé na providência divina, pois o remédio dos planos espirituais pode chegar a qualquer pessoa. Ou seja, para qualquer pessoa seria um acaso, né? Uma pessoa que não tem fé diria que é uma situação de milagre, mas graças a Deus essa obra veio para na nossa mão. E a gente estudou do começo ao fim que milagre não existe, nem mesmo nas condições citadas pelo Evangelho, as situações que Jesus passou por aqui, teve muita conversa, né, que era milagre de Jesus. Nem ele fez milagre. Todos os milagres de Jesus foram explicados através desse livro e através de tantas outras obras que eles se basearam para fazer esse livro, onde foi constatado que depende da fé da pessoa, depende da vontade da pessoa, depende do merecimento da pessoa, depende das questões espirituais, dos espíritos que acompanham, que tratam, os benfeitores, os médiuns. Então, quer dizer, é todo um contexto a favor daquele momento para a pessoa sanar o problema que ela tem. Então, nós sabemos que nada, absolutamente nada acontece por acaso. Às vezes a pessoa precisa passar por aquele perrengue por algum tempo, apenas para ela exercitar algum tipo de valor que ela tem e que está lá paradinho dentro dela e que ela não movimenta. Aí aquela situação faz com que ela desenvolva aquele tipo de moral que está sendo pedido para ela nessa encarnação. E que às vezes fica acomodado, porque nós somos preguiçosos, nós somos atrasados moralmente. Então às vezes a gente fica ali com um negocinho guardado, quietinho. Aí vem alguém e cutuca, ó, você precisa levantar isso daí, você precisa fazer, né? E quando a gente consegue dar conta do recado, graças a Deus vem aí a benevolência, né? Vem essa misericórdia divina que tira da gente uma situação que talvez a gente não conseguiria levar adiante se ela fosse tomando uma proporção maior. Então Deus sabe das nossas fraquezas, a nossa coragem. Deus ele reconhece o nosso coração. Ele sabe das nossas intenções. A gente pode esconder das pessoas o que se passa dentro da gente. E às vezes a gente esconde até da gente mesmo. Mas de Deus não tem como a gente esconder nada. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Então, Ele está dentro de nós, Ele sabe tudo que se passa com a gente, né? Eu vou falar do caso do Roberto também, que são casos bem curtinhos, então vamos ver aqui do Roberto. Eu fui convidado para vir à Casa Espírita Companheiros da Luz porque apresentava um quadro de dor e uma doença que ainda desconhecia. Ao tomar medicações constantes, essa dor não desaparecia. Depois de elaborados alguns exames pela medicina tradicional, obtive o diagnóstico de câncer no fígado. Eu já estava com uma dor acentuada por cerca de 60 dias consecutivos. Ao descobrir o câncer, eu fiquei meio apavorado. Foi quando cheguei à Casa Espírita Companheiros da Luz e, graças a Deus, fui abençoado. Passei pela cirurgia espiritual junto ao espírito do Dr. Ludwig
e nunca mais senti essa dor. Inclusive os médicos que acompanham o meu caso apalpavam o meu fígado e me questionaram sobre os motivos de não sentir mais aquelas dores. E eu dizia para eles, depois da cirurgia espiritual nunca mais tive essa dor. Depois de algum tempo fiz quimioterapia e no dia 9 de março de 2020 fui submetido a uma operação no fígado. Quando me recuperasse dessa, seria submetido a outra, no intestino. A cirurgia no fígado foi bem sucedida, mas ficaram alguns pontos. No dia 11 de abril de 2020, dando prosseguimento às orientações médicas, durante a operação no intestino, os médicos foram surpreendidos. Não existia mais o tumor e sumiram os pontos no fígado, inclusive. Os médicos olhavam uns para os outros e não sabiam o que dizer sobre tal acontecimento. E eu perguntei a eles, vocês não acreditam em Deus? E os médicos disseram, não é possível que a enfermidade tenha desaparecido dessa forma. O que restou foi uma espécie de queloide no intestino, mas os médicos não se conformavam, pois a cirurgia estava marcada e a moléstia havia desaparecido. Consegui melhorar graças aos médicos espirituais. Então, assim, ele coloca aqui que graças à intervenção espiritual ele teve uma melhora, ele teve uma cura. Eu, como sempre, né, eu tenho que colocar alguma coisa para dar uma, como é que eu posso falar, uma polêmica, sei lá, né? Ele coloca no final assim, graças aos médicos espirituais. Os médicos espirituais têm todo o mérito aqui nessa questão, com certeza. Nós estamos falando de cirurgia espiritual, mas vem cá para nós, né? Eu jamais vou desmerecer também os médicos da área física, né? Ele teve intervenção da área física. A melhora também se deve a isso. Então aqui ficou faltando um pouquinho de gratidão aos médicos da área física também, pelo menos do meu ponto de vista. Mas eu entendo que o livro trata de questões espirituais, por isso que ele está exaltando mais também os médicos da área espiritual. Mas são casos, mais uma vez, né? Eu volto a repetir, são casos e casos contados, mas por uma questão de fé, por uma questão de busca, né? Você está querendo sanar um problema, você está se mexendo para isso. Então a espiritualidade acaba ajudando. Aí tem o Carlos Eduardo. Em outubro de 2019, ocorreu um trabalho de cirurgias espirituais no município de Bauru, estado de São Paulo, no centro espírita onde eu participo de um trabalho com moradores de rua. Naquela ocasião, eu trabalhei na cozinha, contribuindo para preparar as refeições. Uma semana antes desse dia, eu havia caído de bicicleta, machuquei o joelho e fiquei com um hematoma na perna. Ao final dos atendimentos de cirurgia espirituais aos assistidos, a minha esposa me disse que as pessoas da equipe do centro que quisessem poderiam passar pelo procedimento. Naquele momento, a princípio, eu pensei que não necessitava do procedimento, mas fui influenciado pela minha esposa com a alegação de que poderia ser bom para mim. Quem me atendeu foi o espírito do Dr. Ludwig, que me perguntou se eu estava sentindo alguma dor específica. Eu disse que apenas havia caído de bicicleta e não tinha nada sério. Aleguei dores no joelho. Ao iniciar a cirurgia espiritual, esse espírito focou muito na minha barriga, na região do abdômen. E no final desse procedimento espiritual, pensei, eu caí de bicicleta e estou com o joelho machucado e não sinto nada na barriga. E concluí, nada disso faz sentido para mim. Passado algum tempo, exatamente em maio de 2020, comecei a sentir uma grande dor na barriga que me deixou alguns dias sem dormir. Certa manhã, recorri ao hospital do município de Bauru. Naquela instituição fiz um exame clínico e a médica que me atendeu, após algumas observações, sugeriu que fosse um apendicite. Era tudo inconclusivo, mas já fiquei internado, considerando-se a hipótese de ter que me submeter a uma cirurgia. O cirurgião designado para atender-me solicitou que eu fizesse tomografia para que ele tivesse seguro do procedimento a ser realizado. Após a tomografia, o técnico que operou a máquina me perguntou se existiam pessoas com histórico de câncer na família. Aquelas indagações já me deixaram bastante preocupado. A enfermeira ministrou-me algumas medicações, mas ninguém me informou exatamente qual era o meu quadro. As informações eram confusas e o médico viria conversar comigo antes da cirurgia. Por conta disso, eu passei a noite em claro, muito preocupado e apreensivo. No dia seguinte, segui para o centro cirúrgico bem cedo e o médico me disse: você tem um tumor em volta do seu apêndice.
uma espécie de massa, e a cirurgia é mais complexa do que eu havia prometido anteriormente. Após a cirurgia clínica, acordei na UTI com acessos em todo o meu corpo físico. Então o médico me disse: o tumor era muito extenso e precisei retirá-lo. Existem alguns pontos no intestino que já podem ser metástase e retiramos porcentagem grande dos intestinos e o apêndice. E continuou: pela minha experiência, isso é um carcinoma. Fique tranquilo, que é tratável com quimioterapia, mas levaremos para a biópsia. Após 10 dias no hospital, fui liberado. Porém, durante a estadia, muitas vezes, eu coloco música e entro os comerciais no YouTube. E entra alto, aí não dá, né? Após 10 dias no hospital, fui liberado. Porém, durante a estada, muitas vezes eu fechava os olhos e me sentia em um hospital espiritual. Era uma sala muito grande e eu estava em uma maca com diversos médicos em volta de mim. Estavam cuidando de mim, me apalpando, e eu sentia fisicamente essas intervenções. Bastava fechar os olhos para perceber que essa cena espiritual estava acontecendo. E sempre vinha um cheiro muito forte de medicações distintas das recebidas no hospital terreno. Esses momentos com a espiritualidade se repetiram algumas vezes. A minha recuperação da cirurgia foi excelente. Logo estava em casa, ainda bastante debilitado, mas me sentindo muito bem. O centro espírita do qual sou trabalhador decidiu irradiar vibrações para mim e aceitei prontamente. Naquela ocasião, deitei-me no sofá e participei ativamente desse momento de oração. No meio do processo, eu dormi, a ponto de não conseguir ser acordado por minha esposa. Alguns minutos depois, acordei e senti o mesmo cheiro de medicações que havia percebido no hospital e estava com a camisa tomada de sangue. Assustado, procurei uma médica e ela me disse que aquele líquido é um seroma e disse que foi importante ao ser expelido no corpo. Esse líquido continuou sendo expelido pelo meu corpo físico e não apresentei nenhuma infecção. Passados 15 dias de cirurgia, retornei ao médico para verificar o resultado da biópsia. O médico abriu o laudo da biópsia e me disse: você acredita em Deus? Se você não acredita, passe a acreditar agora. Em 30 anos de cirurgia, eu não havia visto um caso como o seu. Pela minha experiência e pelo que vi na cirurgia, tinha certeza de que você tinha câncer, mas a biópsia não apresentou nada. Eu estava curado e livre da enfermidade. Mas estava muito claro para mim que aquele cuidado que eu tive com o joelho na cirurgia espiritual junto ao Dr. Ludwig era o início do cuidado dos espíritos para comigo. Eu estou certo de que aquela dor no joelho era para eu passar pelo auxílio espiritual. Só tenho que agradecer muito a Deus, ao espírito do Dr. Ludwig, pois passei pelo risco de ter algo ainda mais grave. A espiritualidade cuidou de mim. Bom, é bem isso, né? Sabe aquela coisa que às vezes a gente está acostumado a andar por um caminho, pegar, né, uma estrada para ir para casa, um caminho para ir para o trabalho, e dá aqueles 5 minutos e você muda de caminho? Aqueles 5 minutos que você muda de caminho não é o acaso, né? É a necessidade de você fugir de algum problema maior que poderia estar te esperando naquele local. É uma proteção, né? Ou às vezes até um acontecimento que aparentemente é ruim, mas é uma necessidade para você passar naquilo, para você se despertar. Então, a queda da bicicleta não foi à toa desse rapaz. A passagem dele para uma cirurgia espiritual, que era para o joelho, mas acabou sendo para o abdômen, não foi à toa. A espiritualidade sabe do que acontece com o nosso interior, com as nossas necessidades, seja elas de agora ou de mais adiante, mais futuro. Eles têm uma visão maior do que nós. Nós não temos. Então, às vezes, a gente até não acredita. Fala, ué, mas tá mexendo numa coisa e eu tenho outra, por quê? A gente desacredita daquilo que está ocorrendo e deixa pra lá, nem dá importância, né? Falar, são tudo doido, né? Vou mexer em uma coisa que não tem nada a ver. Se fosse a Patrícia, ia sair de lá sinceramente falando assim, mas esses médios aí é tudo meia boca. Porque eu pedi para fazer uma coisa e estão fazendo outra. E sabe, eu entrei nos trabalhos mediúnicos de uma casa espírita há uns tempinhos atrás e eu escutava alguns médios dizendo assim, agora eu lembrei dessa situação. Alguns médios diziam assim, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a cirurgia espiritual, porque as pessoas chegam aqui com uma determinada dor, alguma situação que a gente precisa fazer
a cirurgia para aquela situação. E quando chega na hora da cirurgia, tem médios fazendo para outra situação. A pessoa tem problema no joelho, dá mais atenção para a cabeça da pessoa e tal. E eu escutando esses comentários nos corredores do centro, eu falei assim, nossa, esses médios estão completamente despreparados, né? Porque se a pessoa tem um problema em determinada região do corpo, tem que ser tratado daquele lado do corpo, né? E não pode ser voltado para outro. Olha aí, ó. Olha o que está acontecendo nessa leitura. De repente é isso mesmo, né? O médium não sabe onde é o problema. Ele sabe porque a pessoa relatou. Se eu chegar lá e falar, tô com um problema na minha garganta, eles sabem que eu tenho problema na garganta porque eu falei. O médium. Agora, o espírito que vai me tratar numa cirurgia espiritual, ele pode até vir, dar um passe, né? Um paliativo para minha garganta, mas o problema maior não é aqui, é no dedão do pé. Eles vão trabalhar o dedão do pé. E as vistas grossas dos médiums da equipe, fica parecendo que aquele médium que está trabalhando no pé ao invés da garganta é um cara que não está ligado à espiritualidade, que não sabe o que está fazendo, né? Que está ali, caiu de gaiato. E na verdade não. É porque a espiritualidade sabe onde é o seu maior problema. Você foi levado ao centro por um problema pequeno, para que através desse problema pequeno, o problema maior fosse tratado, ou fosse antecipado o tratamento que ainda vai acontecer. Olha só que interessante. A espiritualidade é maravilhosa, né? Não tirando o mérito dos médicos físicos. Nós temos que sempre também lembrar que os médicos formados, que estudaram, que são especialistas em dores, em sofrimento, em corpo humano, essas pessoas também são direcionadas por Deus e pela espiritualidade. Tá certo que em toda profissão tem pessoas boas, profissionais bons e ruins. Pessoas que se dedicam e pessoas que estão ali por dinheiro, né? Por um comodismo de situação, por um status. Tem, né, pessoas e pessoas, profissionais e profissionais. Mas a gente não pode tirar o mérito de médicos físicos que também têm essa questão espiritual. Eles também são intuídos para trabalhar. Eu lembro de uma situação, gente, com todo carinho e com toda a gratidão do mundo. Eu tinha por volta assim de uns 13 anos de idade. Eu era muito serelepe, né? Minha mãe não deixava brincar na rua, minha mãe não deixava sair com os colegas, então eu ficava muito tempo dentro de casa. Quando era férias, que minha mãe ficava sentada no portão e deixava eu brincar ali por meia hora, uma hora com os coleguinhas na rua, a minha rua era rua de barro, cheio de pedregulho, escorregava que nem quiabo aquilo ali. Nem precisava molhar não, pelas pedras mesmo, você pisava nas pedras e levava tombo só de andar, imagina de correr, e era ladeira. Então todas as férias era garantido que eu ia brincar e quebrar alguma coisa. Eu quebrei todas as minhas pernas, os braços, fiz arte até não querer mais, tá? É tudo remendado, né? Braço, perna, é tudo remendado. E aí numa dessas, eu caí e consegui, tem 2 ossos aqui, a professora aqui é analfabeta, né? Mas tem 2 ossos aqui, que eu esqueci o nome, dessa parte aqui do braço, né? Que são mais grossos. Eu consegui quebrar um dele, ele quebrou, ele é assim, né, inteirinho, ele quebrou e ficou assim, ó, distante. Aí você coloca gesso para aproximar e colar de novo, né? Beleza, tava até que simples a minha situação, apesar da distância de um osso e o outro. Eu ia ficar muito tempo com gesso. Aí fui para Minas Gerais, fui passear em Minas com mais 2 amigas e a minha mãe, óbvio, né, que eu tinha 13 anos, e brincando com as minhas amigas, porque eu sempre fui meio moleca, eu não sei brincar sem colocar a mão, então eu gosto de fazer cosquinha, até hoje, 53 anos não aprendi nada, até hoje eu sou assim, eu gosto de fazer cosquinha, eu gosto de bater, é que hoje eu não consigo mais correr, mas eu amo, né, fazer aquela coisa de provocar a pessoa e sair correndo pra pessoa vir me bater, ou eu bater na pessoa, até hoje, com 53 anos, se eu pudesse, eu correria de alguém, ou fazia alguém correr. Sempre gostei dessas brincadeiras idiota. E aí eu brincando com as meninas em cima da cama, de fazer cosquinha com as outras 2, e elas fazendo em mim, aquela coisa toda, e eu com gesso. Quando veio, eu escapei da cama e caí em cima do meu braço. Aquele osso que tava assim, pertinho pra colar, ele fez isso aqui, ó.
Aí desceu um do lado do outro. Aí não tem mais como colar. Vai colar, o braço vai ficar defeituoso. Passei no médico na emergência lá em Minas e depois vim para São Paulo para tratar com o meu médico. O meu médico era espírita. Ele tinha, né, essa ligação com o plano espiritual assim muito, mas muito forte mesmo. Quando eu entrei na sala, ele já olhou pra minha cara assim e falou: aprontou, né? Falei: né? Eu tava brincando, nada demais. Só que aí eu caí em cima do braço. Aí ele falou assim: nós vamos ter que fazer uma cirurgia, porque aí não tem mais jeito. Se eu colocar um gesso aí, você vai ficar com o braço defeituoso. Então nós vamos ter que fazer a cirurgia, abrir teu braço agora para colocar o osso no lugar. Aí chegou no dia da cirurgia, eu apreensiva pra caramba, meus pais, né? E assim, no hospital todo mundo tirava barato da minha cara, né? Porque você foi quebrar o braço com o braço quebrado, né? Vê se pode, uma pessoa com o braço quebrado, quebrar de novo. Por idiotice, por brincadeira boba, né? Aí os médicos, enfermeiros, todo mundo que entrava na sala era só pra tirar barato da minha cara. Eu sou São Paulina, mas não sei nem quem joga hoje. Mas na época eu sabia, os jogadores, né? Aí entrava gente lá e falava assim: seu time tá perdendo, não sei o que e tal. Eu lembro dessas coisas assim como se fosse hoje. Todo mundo tirando barato da minha cara, tanto pela situação física como pelo meu time que não tava bem na época. Vira e mexe ele não fica bem, né? O São Paulo. Bom, enfim. Aí chegou a equipe médica lá pra dar a anestesia local não pega, então tinha que ser a geral, né? Aí me deram, na hora que foi para dar a geral, falaram para mim assim: quando você acordar, quem sabe, o seu time já vai ter ganho o campeonato e tal. Falando que eu ia dormir ali a vida inteira, né? Aí tinha eu lembro que 13 anos, era tudo brincadeira deles lá. Aí eu lembro que teve um enfermeiro que veio segurando a minha mão e falou assim: olha, eu vou deixar você anestesiada até você completar 21 anos, que aí quando você acordar a gente casa, viu, bela adormecida. Então tudo isso daí para poder, né, esparecer, porque eu tava extremamente nervosa. E eu não tinha fé em nada. Se hoje minha fé é pequena, depois de tantos anos no espiritismo, naquela época realmente eu frequentava a católica, eu fazia minhas orações, eu tinha uma noção de fé. Então ali não foi eu. Eu tenho certeza que eu mesmo não fiz nada. Aí na hora da cirurgia, o médico não me contou. Mas pós-cirurgia, esse enfermeiro que disse que queria casar comigo lá, que eu era bela adormecida, quando eu acordei, ele estava no quarto. Aí ele falou assim: olha, eu nunca vi uma cirurgia igual a sua. Eu falei: como assim? Ele falou assim: na hora que foi feito, era para cortar teu braço, já tinha dado anestesia geral, tá? Na hora que foi para cortar o teu braço, o doutor Isolde falou que não era para cortar. Ele entrou em transe, ele ficou assim completamente parado, olhando pro teu braço, ele passava a mão no teu braço, ele olhava de um lado, olhava do outro. Aí deu uns 5 minutos nele lá que ele puxou o teu braço. Ele não cortou o teu braço não tem corte nenhum. Mas ele deu um tranco no teu braço que fez um barulho que assustou a equipe todinha que estava em volta. Porque apesar de ser uma cirurgia aparentemente simples, não era tão simples assim. Podia arregaçar meu braço ali e ficar defeituoso da mesma forma, né? E naquele momento ele não quis cortar. Tava o anestesista do lado, todo mundo preparado, né, para poder fazer os procedimentos de corte e tal. Ele não quis. Ele falou assim: só um minuto. Aí nisso ele ficou quietinho, né? Aí como se ele estivesse em transe, aí ele puxou meu braço. Na hora que ele deu aquele tranco, disse que fez um belo de um barulho e o osso ficou um na frente do outro novamente, né? Aí ficou até mais próximo para que houvesse aí a sutura que fala, né? Sei lá. É um momento de colar novamente. Ficou até mais fácil para colar. Ficou um do ladinho do outro. E aí, isso daí são relatos que eu passei, né? E na época nem fé, nem aquela coisa assim: Senhor, cuida de mim. Eu não fiz nem prece, eu acho, sei lá. Eu era tão imatura e tão sem noção, muito molecona, que aquele momento ali eu sei que foi a benevolência de Deus, a espiritualidade, aquele médico intuído pela espiritualidade, que não deformou meu braço, que não, eu podia ter um corte enorme no meu braço, eu não tenho nada. Que nem eu falei, eu sou toda arrebentada, toda costurada, em aspas, né? Porque, na verdade, todas as vezes que me remendaram, não ficou sequela nenhuma. Isso aí se deve o quê? Aos bons médicos intuídos pela espiritualidade. Então, eu acrescento aqui o seguinte: de todos os relatos, porque nós já vimos todos os relatos que tinha no livro, todos os relatos dizem que a pessoa tem que ter fé, a pessoa tem que ter o momento dela, tem que ter o merecimento dela, tem que ter o porquê dela, né? Tem que ter esse apoio da espiritualidade, tem que ter os médiuns, né, voltados para a espiritualidade, para fazer um bom trabalho em conjunto.
Mas eu já vi esses casos, né, de médiums que, ao invés de tratar aquilo que a pessoa foi para tratar, trata outra coisa. Possivelmente seja o caso, como foi colocado desse rapaz, né? Como que é o nome dele? Que eu esqueço tudo, gente. Esse último rapaz, o Roberto, né? Que foi por causa da queda da bicicleta e acabou descobrindo outra coisa. Então, os médiums, quando tratam uma outra parte do nosso corpo, a gente não pode duvidar que seja um procedimento sério. Não é porque ele está fazendo um outro procedimento, que não é aquele que a gente está buscando, que não seja sério, né? Mas a gente também tem que ficar atento, porque assim como tem bons médicos e maus médicos, também pode ter bons médiums e péssimos médiums. Mas tem algo que não erra, que é a espiritualidade. A espiritualidade não erra. Então, se ali está um trabalho mediúnico, está sendo dirigido pela espiritualidade. Só que a espiritualidade, se o médium não é bom, ela tem o dobro de trabalho. Mas que ela vai trabalhar a teu favor, isso vai. Isso a gente não precisa duvidar, né? E tem essa questão dos médicos que são intuídos pela espiritualidade, que trabalham maravilhosamente bem. Eu sou hiper mega grata a esse ortopedista chamado Dr. Isolde. Eu não lembro o sobrenome dele, porque eu era muito pequena, e depois disso a gente perde o contato, né? Ele ficou muitos anos cuidando de mim. Mas aí eu acho que ele deve ter aposentado, eu também mudei de município, aí eu não tenho mais contato com ele, mas eu sou eternamente grata a esse médico. E eu sei que assim como ele, tem muitos que são ligados à espiritualidade e trabalham dessa forma. Né? Então a gente não pode tirar o merecimento também dos médicos, que são grande parte deles intuídos pelo plano maior. E amanhã, gente, nós vamos terminar esse livro, porque aí vem uma conclusão aqui, e eu vou deixar para ler essa conclusão amanhã, e nós vamos terminar esse maravilhoso livro. Eu amei. Quando eu peguei ele pela primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, 400 páginas, eu sou preguiçosa, não vou dar conta. E vi uma parte de ciências que eu não consigo entender direito. Eu falei, agora sim, eu vou passar carão até não querer mais, né? Porque eu não edito o vídeo. Mas para mim já vai deixar saudade. É um livro assim que me fez muito bem. E eu espero que faça a todos também que acompanharam, né? Tá bom? E se eu voltar para assistir desde o começo os vídeos que eu gravei, eu sei que eu vou passar muita vergonha. Porque eu acho que eu amadureci muito. Eu acho que eu aprendi tanta coisa com esse livro, que a forma que eu conduzia as leituras no início, eu não me vejo mais do jeito que eu era. Eu amadureci muito graças a esse livro aqui. E quem me apresentou esse livro é um amigo virtual. As pessoas não acreditam em amizade virtual. Eu acredito fielmente que ninguém, pode ser de onde for, atravessa a vida da gente à toa. Foi o Paulo, lá de Pato de Minas, que eu não conheço pessoalmente, que me indicou esse livro. E eu também sou eternamente grata a ele, porque me fez e está me fazendo muito bem essas leituras aqui, tá bom? Espero que tenha feito para vocês também. Amanhã a gente conclui ele e termina.